eu ia falar isso. Eles são os heróis e eu penso como o governo poderia ter saído como um herói ou como... Cara, é nesse ponto que você divide um líder É, de um preparado de um cara que não tá preparado. E é, mesmo quando você não tá preparado, você se vê diante de uma coisa dessa, uma guerra, é. ou uma guerra contra outro país, ou contra uma doença, que aí que você fala, cara, o que que eu vou fazer? Vou me cercar das pessoas certas, E vou unir o vou unir povo. o povo, cara, e vai todo mundo sair fortalecido. E eu vejo que o Bolsonaro, antes de mais nada, eu não tô nem julgando se ele é bom ou mal, porque pra mim, eu até queria te perguntar isso, me parece ser uma pessoa má, assim, uma pessoa ruim mesmo, assim, que não liga mesmo pras pessoas, porque a pessoa que tem um mínimo de cuidado com o outro, de não pensar só na família dele ou nos deles, ia se sensibilizar. E eu não vi em nenhum momento ele se sensibilizando com a situação mundial. Mundial, não é só aqui. Então, ele tinha toda a chance de sair muito fortalecido. E não foi falta de avisar. Exatamente. Ele ia ser reeleito muito fácil se ele chegasse e falou, galera, vamos ter que parar, a economia vai não sei o que, cara, porque aconteceu isso, mas estamos todo mundo junto. E aí Lógico. eu vejo ele fazendo totalmente o contrário. Mas como eu tô de fora, seria injusto eu falar isso sem perguntar a sua visão lá de dentro. Eu queria tentar fazer uma linha temporal, Uhum. porque eu tô aqui fora, eu fui um dos caras mais afetados, porque eu sou da classe artística, trabalho com aglomeração e caiu todo o show. Caíram 60 shows Foi o meus. primeiro a fechar e tá sendo o E último vai a ser abrir, o né? último. Então, eu vi assim, sério mesmo, de conhecidos, dois suicidaram e muita gente em depressão. Porque eu ainda tenho um nome, uma carreira que eu consegui fazer outras coisas. E gente que não conseguiu, que fechou e tal. Então eu vejo o seguinte: vamos voltar lá. Eu tô falando isso de. Eu acho que começaram a cair os shows em março, posso estar errado. Logo depois do carnaval. Mas como que foi? Em dezembro acho que começaram a falar sobre. Não, isso aí começou assim. A China, quando foi em janeiro de 2020, Tá. ela chegou e falou assim: ó, começou a dar uns casos de pneumonia aqui na cidade de Wuhan. Foi a Tá. primeira vez na vida que eu escutei que Eu existia uma também. cidade chamada Eu Wuhan. também não conhecia. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Pô, São Paulo, cara. Que é É. né, Wuhan. E é um vírus novo, coronavírus. Só falou isso. Aí vai a Organização Mundial de Saúde, vai lá para ver qual é a coisa e tal. No final de janeiro, eles falaram: olha, é uma tragédia, nós vamos fazer um hospital. Não sei se você lembra, botava na Sim. televisão umas máquinas construindo um hospital na China, em Wuhan. Vamos fazer um bloqueio Isso dessa foi em janeiro, região. então? Isso já entrou fevereiro. É porque eu tenho uma lembrança de dezembro não se E falava aqui não nada. tinha nada. Aqui não tinha. Não, em dezembro ninguém Nada? falava nada Tá. disso no mundo. Mas só que a China não falou assim, ó. Pequim, que é aqui do lado, tem 26 milhões de habitantes. É. Pô, não teve número de Pequim. Quantas cidades deve ter a China de 4, de 5, de 6, E de aí se 7 imaginou que milhões de estava habitantes? controlado lá naquilo. Como já teve 2 ou 3 vírus que surgiram e ficaram lá, começou e acabou lá, MERS, SARS, então, pô, o pessoal falou, é mais um vírus pesado, vamos chamar assim. Tanto que eu conversava com os outros países e o pessoal, não, então vamos... E a Organização Mundial da Saúde falou assim, não, é um problema da China e um alerta internacional. Não falou que era uma emergência. Depois de um tempo eles falaram, não, é uma emergência internacional, vai passar para o mundo. Aí caiu o sistema de saúde do Irã. Aí o pessoal falou, pô, mas o Irã tá sob boicote e tal. Quando caiu o sistema de saúde da Da Itália, Itália, né? aí o mundo olhou e falou, não, peraí, o sistema de saúde da Itália não é um sistema fraco. Aí foi indo, cara. Aí foi caindo. França, Inglaterra capotou, Alemanha. E os Estados Unidos lá, o Trump falando que não, isso não é nada, é uma gripezinha, não vamos estressar com isso. O Bolsonaro entrou na do Trump, os dois saíram com a caixinha de Isso a gente cloroquina. tá falando de fevereiro Fevereiro. ainda? Tá. Ele Carnaval faz aqui, vida normal, vida que normal. segue. Nenhum caso. Nenhum caso. Aí quando foi final de fevereiro, começo de março, primeiro caso no Brasil. Aqui em São Paulo, de um paulista que estava na Itália. Ele volta, Tá. chega numa sexta-feira, no domingo ele faz um almoço com a família e segunda-feira ele vai no Einstein. Uma doença que entrou pelos ricos. É. Uma das primeiras doenças infecciosas que não foi
dos pobres, da periferia para cá. Ela foi dos ricos para lá. Tanto que no começo só dava Einstein, Sírio-Libanês. Quando eu vi cair esses sistemas todos e falei, cara, e quantos leitos que a gente precisa no SUS para o Brasil para dar conta? 15 mil. E não tinha respirador, não tinha máscara, não tinha avental, porque o Brasil desindustrializou na área de saúde, foi tudo para a China. A China vende uma máscara, bota aqui pra gente a 4 centavos. Não E vale a pena nem se você botar uma fábrica aqui, você vai vender a 12. Quer dizer, Caramba. Não então, dá nem pra competir, começar só que a o competir. planeta Terra se ligou na China. Ela responde por 96% da produção mundial de máscara, desses itens. Resultado, ela falou, fechei e não vou exportar, porque eu vou usar aqui dentro. O mundo interno. inteiro, Caramba. vlum. E aí o cara falou assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se não tem a máscarazinha dali, você fala, bota de pano. Só que antigamente tinha aquelas lavanderias hospitalares que acabou, porque todo mundo compra descartável, ninguém mais faz aquilo. Caramba. Então a gente ficou, o mundo ficou perigosamente. Aí o cara que tivesse apendicite, ele ia chegar lá, ele ia falar, não tenho o equipamento, não tenho a roupa para vestir o médico para te operar. E não tinha respirador, não tinha monitor. Então, aquele período a gente falava, segura para a gente economizar item para o nosso sistema de saúde não colapsar até a gente conseguir abastecer. Então, essa foi essa época que você falou, o começo dela. Eu ainda não tinha um número enorme de casos, mas a China ficou 47 dias sem vender um item. Nós chegamos na iniciativa privada e pública, somadas as duas, chegar perto de zero. O quê? Perto de zero. Coisas que teriam que vir de lá. Aí chegou um pouquinho... Não tinha um segundo fornecedor, grande fornecedor, tipo Índia, não, e quando a China reabriu, os Estados Unidos entrou lá dentro com aqueles aviões dele e falou, é tudo meu. Entrava a Europa, falou, tudo meu. E a gente pedalou. Aí conseguimos, aí fomos abrindo os leitos, foi indo, reativamos fábrica brasileira que estava meio parada. Eu coloquei Brastemp, que faz geladeira, você vai fazer respirador para fazer, enfim, fizemos aquela corrida, né, para poder arrumar. E foi nesse tempo que eu apresentava para o presidente sistematicamente, falava, ó o estrago que fez aqui. Aí ele acreditava que os Estados Unidos ia ter uma... Você ficou assustado na Itália, você já ficou assustado? Ali eu falei, cara... Aí você já acendeu uma luz... E aí tinha um pessoal que o pessoal chama de negacionista ou fake, eles começaram a criar teorias. Tinha uma que era assim, não, esse vírus só rola em país frio, aqui é calor, não vai, o vírus não aguenta no trópico. E eu falava, mas a gente não pode acreditar nisso até isso acontecer, a gente tem que se preparar para o pior, se não acontecer, ótimo. Acabou que o vírus fez um estrago em Manaus, em Cuiabá, cidades mais quentes daqui todas, o vírus não estava nem aí com calor. E aí eles começaram a entrar numa coisa assim, num falso dilema. Pô, entre economia e saúde, eu vou ficar com a economia. Não é assim que a banda toca. Se você tá na sua casa lá, sei lá, moram 5, 6 pessoas. Se 3 tiverem uma doença que você não sabe o que é, um morre, a família não vai trabalhar, não vai na escola. Ela vai primeiro resolver. Essa coisa de viver ou morrer é muito dramática, né? Aí eu levei pro presidente, falei, não embarca nesse papo que esse pessoal tá falando que é gripezinha, não, porque é uma pneumonia grave. Eu acho que ele... Porque no começo tava só que era de velho, né? Só os velhos vão morrer. Aí caiu o sistema de saúde de Nova York, aí eu acho que o Trump caiu a ficha e falou, não, aqui eu vou entregar pro cara da saúde, pro Fauci. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Aí veio caindo. Aí a gente conseguiu lotar os leitos, colocar os aparelhos e abrir os leitos Brasil afora, para as pessoas terem uma oportunidade de lutar pela vida, que esse foi o principal. Aí eu saí, eu deixei o ministério porque ele queria que a gente não recomendasse aquela coisa do distanciamento para segurar. Ele achava que tinha que deixar o povão ir, e ele achava que se as pessoas fossem pegando, que era só uma gripe, que as pessoas iam ter uma imunidade de rebanho, como a gente fala. Todo mundo pegou igual uma gripe. Então, mas quem aconselhava ele sobre isso? Esse que é o problema. Ele quis acreditar num gabinete paralelo. Ele montou uma turma ali do lado. Cara, tinha de tudo. Não, a maioria era não médico. Cara que entra, da Google. Sei. E aí começa.